Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal e espero que vocês tenham tido uma semana aí abençoada. Espero que vocês tenham feito algumas reflexões, né? E hoje eu gostaria de passar para vocês algumas histórias, alguns contos e o que nós podemos tirar de lição desses contos? Bem, o primeiro deles ocorreu na Índia, com alguns monges lá da Índia. Esses monges viviam no mosteiro, faziam muita meditação em cavernas durante dias, semanas. E eles estavam então caminhando, Dois monges estavam caminhando e eles precisavam atravessar a margem do rio para o outro lado. E no caminho eles encontraram com uma senhorita, com uma moça. E lá nesse mosteiro, eles tinham a castidade, os monges não casavam, eram vegetarianos, E um dos monges avistou aquela senhorita com dificuldade para atravessar o rio, com cestos. Foi lá e a carregou no colo, ajudou essa senhorita a atravessar até a outra margem do rio. Deixou ela, do outro lado e continuaram o caminho. O outro monge que estava ao lado, andando um pouquinho mais para frente, falou a este monge: "Viu? Você observou o que você fez? Você tomou nos braços, você carregou aquela senhora, aquela senhorita, e você sabe que nós não devemos tocar em nenhuma mulher." Aí este monge olhou para ele e falou: "Sim, eu percebi, eu tive compaixão da dificuldade que ela estava tendo para atravessar o rio, e eu a peguei no colo realmente, entre aspas, infringi uma lei, fiz o que era contra a lei, mas eu a deixei lá. E você, por que continua a carregá-la?" Então percebe? A pessoa que na realidade carregou ela, aquele monge que carregou e a ajudou até o outro lado, colocando do outro lado do rio, ajudou ela a atravessar o lago, não estava mais com aquela senhorita na mente. E o outro que observou, e observou que ele tinha feito algo errado, ele tocou em uma mulher, em uma senhora, em uma senhorita, ele ainda a estava carregando na sua mente. Percebe? Então, o que nós podemos aprender com este conto? Nós podemos aprender que a vida só acontece no agora. Nós podemos, então, tirar como lição e aprender que tudo que você faz, a partir do momento que você fez, passou, já é passado. Então, por isso que ele falou, para o outro monge: "Eu a carreguei e a deixei lá, e você ainda continua a carregá-la", percebe? Então, assim, não permita que o passado estrague o seu presente e mais, interfira no seu futuro, porque alguns traumas, algumas coisas que você não trabalhou, algum conflito que você teve no passado, eles influenciam nas suas atitudes hoje. Eu vejo muito isso em casal, sabe? Determinado cônjuge nem estava pensando determinada coisa e a outra pessoa fala: "Ah, mas você fez isso." Aí você olha assim: "Fiz isso? Eu falei isso?" Você sabe que é coisa da mente da pessoa. Ela achou baseada em uma memória, uma experiência que ela teve no passado.
Então percebe a importância de viver no agora? Tem outro conto também muito interessante, que esse conto, na verdade, ele prova que o tempo, na verdade, ele não existe. Que passado, presente e futuro estão interligados. Então escute esse conto, essa metáfora, e você vai saber por quê. Tinha um casal, já estavam juntos há mais de 20 anos. Os dois trabalhavam de segunda a sexta, ela em uma grande empresa e ele numa outra empresa. E todo fim de semana, eles costumavam ir para o sítio, no interior, passar o fim de semana lá. E em certa ocasião, a irmã dessa mulher, né, dessa senhora, foi no sítio com eles no fim de semana e veio a falecer lá naquele sítio. Depois disso, essa mulher não conseguiu mais ir no sítio. E o marido continuava indo aos fins de semana. Então eles estavam passando por uma dificuldade no relacionamento, já estavam até conversando na hipótese de um divórcio, porque trabalhava a semana inteira e final de semana ele ia para o sítio e ela não ia. Aí veja o que foi feito. Como que foi trabalhado? Na cabeça dessa senhora, ela iria no sítio e iria lembrar da irmã, iria ficar triste e na mentalidade dela. Mas trabalhando o jeito que ela encarou o passado, a morte da irmã, porque assim, conversando com ela, foi explicado que o fato da irmã ter saído lá de outra cidade para ir no sítio, um lugar de paz, de verde, com pássaros, né, de lagos, e falecer lá do lado da irmã, é um ato de amor, é um ato de coisa boa. Olha que bom! Ela saiu da cidade grande, foi passar no sítio, fazia muito tempo que não ia, e morreu, faleceu, veio a falecer do lado da irmã. Então, conversando com essa senhora e mostrando isso para ela, ela mudou, ela trocou a forma como ela encarava o passado. E passou novamente a ir no sítio com o marido aos fins de semana. O relacionamento voltou a ficar forte, sólido e estão felizes. Então percebe que às vezes o seu passado você não vai conseguir ir lá fisicamente com esse corpo mudar o seu passado. Mas você pode sim mudar a forma como você olha, o seu entendimento daquele passado. Então, assim, as pessoas que viveram no seu passado, né, que fizeram parte do seu passado, lembre os momentos bons que você teve com ela e isso vai consertar o seu presente agora. Porque se você fica lembrando lá do passado, da dor, do sofrimento, você, pela lei da atração, né, e da frequência, vai atrair mais disso para a sua vida. Não é verdade? Então, assim, gente, conserte o seu passado, tenha boas expectativas quanto ao futuro, mas tenha sempre em mente que é o seu presente. É o seu presente que faz, sim, o seu passado ter uma visão melhor, mais saudável, e o seu futuro ser um futuro mais abençoado. E eles estão totalmente interligados. E você pode também estudar a teoria das cordas, você pode estudar muitas teorias, né, de linha, espaço-tempo. E é muito gostoso estudar sobre isso. Você vai ver que
realmente tem muita coisa além daquilo que a gente acha que é. Bem, gente, e o último conto que eu gostaria de falar para vocês também ocorreu na Índia, né? Era um sábio, um mestre, que estava lá com seu discípulo, né, sentado. E as pessoas geralmente lá na Índia chegam até esses mestres e fazem perguntas, né? Algumas pessoas que estão agoniadas. Então chegou um homem, com a cara assim, meio fechada, e falou: mestre, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Deus existe? Porque olha para minha vestimenta, olha para mim, olha para as outras pessoas que têm tanto dinheiro e... Então me diga, já que você é o sábio, né? Te consideram como sábio, Deus existe? Aí esse mestre olhou para ele com compaixão e falou: não, meu senhor, Deus não existe. Passaram-se alguns minutos e aproximou outro homem diante desse mestre. E este homem chegou e falou assim para ele: mestre, eu tenho uma pergunta para te fazer. E eu quero uma resposta porque eu sei que vai me ajudar muito. Deus existe? Aí o mestre olhou para ele e falou: sim, Deus existe. Você encontra Deus no perfume de uma planta, num pôr do sol, num nascer do sol, num canto dos pássaros, dentro do seu coração, no amor de uma mãe para um filho, para um bebê. Então Deus existe e o todo está em todo lugar. Aí este homem sorriu, agradeceu e seguiu. Aí o discípulo olhou para esse mestre e falou: meu senhor, eu estou confuso. Foi feita a mesma pergunta. Para um, você falou que Deus não existe. Para outro, você falou que Deus existe. Afinal, Deus existe ou Deus não existe? Aí o mestre sorriu e falou assim para ele: meu amado discípulo, cada um precisa das respostas que vai fazer dessa pessoa alguém melhor. Se eu tivesse falado para aquele primeiro homem que Deus existe, ele nunca iria encontrar Deus. Então eu precisei falar que Deus não existia. Porque para ele era essa a resposta que ele precisava ouvir. E já para o outro, se eu tivesse falado que Deus não existe, né, ele também não encontraria o caminho. Então eu precisei fazer ele sentir, né, o todo, essa energia, e não se apegar a uma figura, a um homem de barba sentado lá julgando quem pecou, quem não pecou, quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. Então eu falei que sim, que Deus existe. Gente, o que esse conto quer nos mostrar? Cada um tem na sua vida experiências que vão sim fazer a pessoa se encontrar. Então talvez para mim, eu, Adriana, eu vou precisar passar por uma experiência. Talvez você vai passar por outra. E o seu filho por outra, e o seu esposo por outra. Então perceba que na verdade
o encontro com o seu verdadeiro eu, o encontro com o seu eu maior, com a paz, porque você não tem paz por enquanto. Você não se encontrou, você não vai ter paz. Religião nenhuma, mestre nenhum, livro nenhum vai te dar a paz se você não encontrar dentro de você. Só que perceba que cada um tem um tempo e cada um tem um caminho. Então cada um vai ter a resposta que precisa para o seu crescimento. Então, se você tem pessoas na sua família que você ama, que você quer que enxergue o mesmo que você, tenha calma. Veja como a natureza é, ela é muito paciente. Gente, hoje o recado era este. Espero que por meio dessas histórias, desses contos, vocês tenham aí aprendido um pouquinho mais. Fiquem com um grande abraço, brilhe sempre a sua luz e saiba que você está criando o seu futuro, o seu presente e também consertando o seu passado segundo a maneira que você vê e que você sente. Então vamos vibrar luz, vamos vibrar paz e essa semana mentalize muitas coisas boas, porque é isso que você vai atrair. Gratidão!